Muito bom dia, caros headbangers. Rogério Lucena por aqui mais uma vez. Mais uma vez um domingo, dessa vez agora em maio, né? Dia 25 de maio de 2025. E vim aqui trazer mais um conteúdo aí para vocês, para colocar ali no meu canal, aqui no meu canal, na verdade, né? E um pouco mais de um mês aí depois do último vídeo, e eu hoje vim trazer um formato um pouco diferente, né? Ao invés de trazer as novidades que eu peguei, que são várias ainda, né? Peguei bastante coisa, mas eu tava pensando essa semana, eu falei, cara, eu preciso colocar alguma coisa lá no meu canal, e eu tava ouvindo um EPzinho aqui na minha casa, eu adoro EP, né? EP, single, maxi single, demo tapes, assim, eu gosto muito. E eu tava vendo, eu falei, cara, puta, acho que eu vou fazer um conteúdo diferente. Em vez de eu colocar no meu próximo vídeo aí as novidades que eu peguei, eu vou falar um pouco dos EPs, demo tapes e singles, né, e maxi singles que eu mais gosto, assim. Eu acho que é um assunto bem interessante. O EPs, principalmente EP, é um formato que eu gosto muito, curto muito EP desde sempre, né? É um formato que as bandas costumavam lançar muito nos anos 80, né? Antecipando muitas vezes o full length que iria sair, então eles lançavam um EPzinho antes de lançar o full length, justamente para as pessoas já ter uma ideia de como que estava vindo o material novo. Enfim, às vezes as bandas lançavam um EP porque com o resto das sobras, né, do estúdio que não entraram no disco principal, ou então em um determinado país eles iam lá e lançavam EP só naquele país. Enfim, mas é um formato que eu gosto muito, principalmente pelo fato de não ter muitas músicas. Às vezes isso é bom, às vezes não, né? Mas eu gosto desse formato do EP, de conter menos música, assim, e fica menos cansativo muitas vezes a audição, né? Então eu sempre curti muito EPzinho. Lá no início dos anos 80, os EPs geralmente saíam em compacts disco, né? Aqueles disquinhos pequenininhos de 7 polegadas, vinil, né? De 7 polegadas ou um pouquinho maior, de 10 polegadas. Depois é que foi entrando aí os vinis com EPs, lançamentos de EPs em vinis de 12 polegadas mesmo, que é o tamanho normal, convencional, né? Só que, assim, a galera, eu lembro que no começo ficava meio puta, porque o EP, como eu tô falando aqui, né, ele tem menos música, né, porque é meio que um anúncio da banda para alguma coisa ou sobra de estúdio de alguma coisa, ou algo semelhante assim, né. Então, como possui menos músicas, os lojistas ainda assim vendiam o EP no mesmo valor de um full length, que é o disco completo, com mais músicas e tudo, né? O que acontece? Como o formato do EP deixou as gravadoras deixaram de lançar em compacto e passaram a lançar também em 12 polegadas, né, no vinil maior, né, de 12 polegadas, os lojistas acharam que também deveriam vender esses álbuns no mesmo preço dos álbuns convencionais, né, os full lengths. Então eu lembro que tinha uma certa controvérsia em relação a isso, mas no fim não teve jeito mesmo, e os EPs acabaram ficando com o mesmo preço dos discos convencionais, dos full lengths, né? Mas é um formato que eu gosto pra caramba, então, cara, eu vim trazer aqui, eu separei, eu fiz uma lista, né? Fui escrevendo assim, lembrando dos EPs, demos e singles que eu mais gosto, assim, e deu uns 30 mais ou menos. Então eu vou dividir esses vídeos, né? Eu vou fazendo aos poucos, né? Mais ou menos de 10 em 10. Hoje eu separei 10 aqui para mostrar para vocês, entre vinis e CDs, né? Que eu tenho na minha coleção, nesse formato, né? EP, single e demo tapes, enfim. Beleza? Aí depois eu vou fazendo de novo. Acho que no próximo vídeo eu mostro minhas atualizações novamente de novidades que eu peguei. E depois eu intercalo, coloco mais alguma coisa aí dos meus EPzinhos, beleza? Então é isso. Mas antes de começar, como já é tradicional aqui da gente, né? Tá rolando ali no fundo Saxon.
esse DVDzinho aqui é o Live Innocence e The Power and the Glory. Esse DVD a duplo, são dois shows aqui, né? Um de 86 e outro de 1988. É um DVDzinho que eu prezo muito, eu gosto muito do Saxon, uma das minhas bandas favoritas, né, de todos os tempos. E esse DVDzinho aqui é muito legal, justamente por trazer não só a apresentação do show dos caras, mas videoclipes também da época, né? Então, assim, é muito top. Somente que isso aqui foi lançado primeiramente em VHS e depois que foi lançado no formato de DVD, né? Ainda assim, não foi remasterizado nem nada. Vocês podem ver aí que a imagem é bem crua, né? Não teve uma remasterização nem nada parecido. É bem fiel ao original mesmo, que saiu em VHS na época. Então, vamos deixar o saxo aí, o grande saxo rolando aí no fundo, para a gente começar aí com os nossos EPzinhos e singles e demo tapes. Vamos ver o que eu separei aqui para vocês. O primeiro que eu quero mostrar é um dos meus EPs favoritos de todos os tempos, de uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, o Venom. E esse EPzinho aqui, o Canadian Assault, lançado em janeiro de 1985, uma época que o Venom tava voando, né? O Venom tava, puta, cara, assim, nas cabeças, era o pai de tudo que tinha aí que tava surgindo na época, em questão de thrash metal, de death metal, de speed metal. O Venom era referência para todo mundo nessa época aqui, e eles estavam voando, cara. Esse EP foi lançado um pouco depois daquele show no Hammersmith, né? O Live at Hammersmith, inclusive eu já mostrei aqui o meu vinil desse show, né? E que foi inclusive um dos vinis que o Valcir Chaladotstock pirateou aqui na época no Brasil, lá nos anos 80, né? Que foi extraído do VHS e o Valcir colocou ali no vinil. Mas esse EPzinho aqui saiu, o Venom lançou um pouco depois, né, do lançamento do Live at Hammersmith. Que foi lançado em 84, e esse EPzinho foi lançado em janeiro de 85 e contém aqui 3 sons. Na verdade, eu acho que eu não lembro se esse aqui esse aqui acho que saiu três músicas mesmo, né? Deixa eu ver aqui, Die Hard, Welcome to Hell e In Nomine Satanas. Teve algumas versões que saíram também, algumas músicas de estúdio, tá? Esse aqui, eu acredito que foi só esse. Esse EPzinho aqui, eu peguei, ele até vem numa caixinha diferente, só de papelão, né? Deixa eu mostrar aqui. Ele saiu naquele box com todos os assaltos, né? Todos os assaltos. Esse aqui é o Canadian Assault de 85. E o box saiu com French Assault, Canadian Assault, Japanese Assault, enfim. Todos muito maravilhosos, todos da época. E o Cronos que produziu esse EP, esse formato aqui, né? Do CD, do box. Ele que cuidou de tudo, né? De como ia ser lançado e tudo mais. Então, tudo que está aqui tem a mão do Cronos e é realmente sensacional. Esse aqui é um dos meus EPzinhos favoritos de todos os tempos. E nessa época aqui, como eu disse, o Venom estava voando. E é incrível como o Venom lançava singles e lançava EP. Era um absurdo a quantidade de material que os caras tinham. Se vocês forem ali, ó, vai na enciclopédia Metalon, né? No Metal Archives, e ver a discografia do Venom, vocês vão se deparar com, cara, é muito single e é muito EP. Os caras tinham os caras estavam num frenesi de compor músicas assim, absurdo. Então, eles, quando não lançavam os LPs tradicionais, os full-lengths, os caras mandavam ver nos EPzinhos e no single, e só coisa de qualidade. Dentro desses EPs e desses singles, saíram coisas maravilhosas, assim, que não saíram nos full-lengths da banda, né? Então eu recomendo muito aí pegar esses singles, esses EPs do Venom, que tem, nossa, cara,
simplesmente fantástico, assim, chega a ser emocionante mesmo. Isso sem falar, né, em todo o conteúdo visual do Venom, que era algo bem diferenciado, né? A banda tinha um visual realmente bem agressivo para a época, muito foda, eu ficava encantado com as fotos do Venom, assim, até hoje, né? Muito foda, muito couro, muita espada, muito cinto de bala, bem condizente aí com o som dos caras. Então, aqui a minha primeira indicação, não é bem indicação, né? O meu primeiro EPzinho que eu tô mostrando, da lista dos que eu mais gosto, né? Então tá aqui o Canadian Assault do Venom 1985. Vamos dar sequência então, segundo EPzinho dos meus favoritos aí de todos os tempos, do sensacional Living Death. Deixa eu tirar aqui do plástico para fazer menos como diz aqui no interior, réstia. Então vamos lá, esse aqui é o Living Death, esse é o EPzinho, é o Watch Out, lançado, esse EPzinho aqui maravilhoso, lançado em 1980, deixa eu arrumar aqui, peraí, aqui, assim acho que não está fazendo brilho, né? Watch Out foi também lançado em janeiro de 85, 84 foi lançado o Vengeance of Hell, que era o primeiro álbum do Living Death, o meu preferido, né? E aí em 85 eles lançam esse EPzinho aqui, o Watch Out, né, em janeiro de 85, que contém uma música inédita, que é a própria música que dá nome ao EP aqui, Watch Out, e outras duas músicas extraídas do Vengeance of Hell, né, que é Heavy Metal Hurricane e Night Light. Porém, esse álbum aqui, ele veio com a intenção já de melhorar o som do que foi o lançamento do Vengeance of Hell. Por isso até que eles relançaram esse EPzinho com uma música inédita e duas do Vengeance of Hell, pelo fato de que a qualidade sonora do Vengeance of Hell não era legal, não saiu legal. A produção do álbum não saiu legal. A bateria, principalmente, ficou com um som de latão, sabe? Latão de lixo, assim. Parece que nem foi mixado. Mas eu gosto muito das produções dos anos 80, mesmo sendo toscas, assim. Eu amo pra caralho. E o Vengeance of Hell, pra mim, é um dos melhores álbuns de todos os tempos. Eu tenho até no Pet Costa da minha jaqueta jeans, tenho camisetas, enfim. O Living Death sempre foi a minha banda de speed metal favorito, aí junto com o Exciter e o Iron Angel, né? Então eles lançaram esse Watch Out aqui, já com uma qualidade de áudio melhor, já que eles levaram o álbum para ser remasterizado, Vengeance of Hell, né? Que depois foi lançado, remasterizado com uma qualidade sonora melhor, melhoraram um pouco o áudio do disco, né? Mas antes eles lançaram esse Watch Out aqui, já mostrando como que estaria saindo aí as músicas remasterizadas do Vengeance of Hell e uma música inédita que é o Watch Out. Esse álbum aqui é nacional, saiu em versão nacional. Eles, como eu falei, esse disco originalmente foi lançado em janeiro de 85, porém aqui no Brasil ele foi lançado em 1987 pela Enigma Records, né? Gravadora carioca. Tá aqui o selinho da Enigma, para quem quiser ver, tá aqui. Que era uma gravadora carioca, e assim junto com a Woodstock e depois também a Cogumelo de Belo Horizonte lançaram a Cogumelo, mais as bandas de Minas mesmo, né? Mas a Woodstock e a Enigma lançaram muita coisa maravilhosa aqui no Brasil, que se não fosse esses caras, né, que tiveram esse pioneirismo, né, de lançar esses grandes clássicos, a gente talvez talvez não, com certeza teria sido muito mais difícil termos conseguido todos esses álbuns, né? Então tá aqui mais um EPzinho do meu coração, de uma banda do meu coração, Living Death, EPzinho Watch Out, janeiro de 1985. Cara, se você não tem, por favor, vai atrás dessa pérola aqui e coloque aí na tua coleção. Esse EP saiu em algumas versões em CD, junto com Vengeance of Hell, né, o primeiro álbum full length do Living Death, o Vengeance of Hell, e algumas versões esse EP saiu junto no CDzinho, beleza? Fica a dica aí. Terceiro, então, EPzinho de outra banda que eu
curto pra caralho. Outro disco que eu curto pra caralho, dessa feita uma banda norte-americana. Eu tô falando aqui do Ruthless, deixa eu tirar aqui do plástico também. Esse aqui é o Ruthless, banda americana, EPzinho de 1984, tá aqui, ó, o nome do EP, Metal Without Mercy, grande nome, Metal Sem Misericórdia. O Ruthless, que é uma banda, então, como eu disse aqui, norte-americana, desenvolvia aí um power metal, né? Na época, lembrando sempre que eu gosto de falar que o power metal da época não é igual ao power metal aí do final dos anos 90 e que entrou na década de 2000, que é um tanto quanto melódico, né? O Ruthless, apesar de ser melódico também, é um heavy metal tradicional, né? Mas ainda assim, a banda tinha muito peso, tinha velocidade, e a qualidade das músicas nesse álbum aqui é algo assustador de lindo. Assim, heavy metal como deve ser feito, né? Com linhas de guitarras cativantes, baixo potente, bateria precisa, um vocal que encaixa perfeitamente com a banda. Então é um dos lançamentos que eu mais curti na época, uma das bandas que eu mais curti na época. Esse é o primeiro lançamento dos caras, então, de 1984, chegar mais perto aqui para vocês verem. E depois desse álbum aqui, eles lançaram, depois desse EPzinho aqui, eles lançaram um full length, que se chama Discipline of Steel, a disciplina do aço, que é simplesmente também maravilhoso, segue a linha desse EPzinho aqui também, fantástico. Então, o Ruthless, que nunca foi uma banda muito conhecida aqui no Brasil, ela ficou naquele hall daquelas bandas mais cults, né? Que a galera que curtia mais o metal underground mesmo é que conhecia, não foi muito divulgado por aqui, mas que passou batido para muita gente, mas que, cara, se você ainda não conhece o Ruthless, por favor, cara, escuta isso aqui. Se você gosta de heavy metal tradicional, assim como eu gosto, né? Então, faça um favor a si mesmo e pegue esse EPzinho aqui para escutar. É um EPzinho de 1, 2, 3, são 5 músicas, né? EPzinho, esse aqui saiu pelo selo Axe Killer Records. É um selo gringo, esse disco é gringo, nunca teve um lançamento nacional em vinil, saiu em CD, acredito que pela Hellion Records. Eu tenho o CD aqui, mas o meu CD que eu tenho desse álbum aqui também, ele é importado, foi antes do lançamento nacional, e eu não tenho o Discipline of Steel, nem em CD e nem em vinil, que é o full length que saiu depois desse aqui, creio que em 1985, eu ainda não tenho na minha coleção, e eu preciso ter de qualquer maneira e eu vou atrás. Então, tá aqui então a minha terceira dica de EPs, o Ruthless, com o maravilhoso Metal Without Mercy, beleza? Vamos aí para o seguinte, deixa eu pôr isso aqui no plastiquinho aqui. Pronto. Vamos lá. O meu quarto EPzinho preferido aí, lógico que não estou falando por ordem, né, de preferência, eu estou pegando os que eu mais gosto, aliás, tem muitos que eu gosto muito mais do que esses que vão ficar para os outros aí, para os outros vídeos, mas esse aqui é de uma banda cult, né, uma banda que iniciou underground, fez escola, e depois o Slayer virou quase que uma empresa, né. Então, mas isso aqui é na época de ouro do Slayer. Esse aqui é o Live Undead, né? É difícil alguém não conhecer esse álbum aqui. Lançado, esse EPzinho aqui, lançado no dia 16 de novembro de 1984. É o terceiro lançamento do Slayer, né? Esse EPzinho aqui era o terceiro play do Slayer. O primeiro, o Show No Mercy, né? De 83. Depois, em 84, eles lançaram o Halt in the Chapel, com a maravilhosa Chemical Warfare, né, que era um EPzinho também de 3 faixas, que eu vou mostrar aqui, que também está entre os meus preferidos, né, e aí na sequência, então, em novembro, mais precisamente no dia 16 de novembro de 1984, eles lançam esse Live Undead, né, que tem uma das capas, para mim, mais maravilhosas, né, não só do Slayer, mas de todos os álbuns de metal, de todos os gêneros do metal. Eu acho essa capa fabulosa, né? Mostra os 4 integrantes aqui
como uns mortos-vivos, né? Sensacional essa capa realmente. E a contracapa também eu acho do caralho. Mas vamos lá, falando desse EPzinho aqui, é um EPzinho que saiu originalmente com 6 canções. Todas elas são músicas que vieram do Show No Mercy e do Halt in the Capel, né, que foi o EPzinho que saiu depois do Show No Mercy e antes desse aqui, né? E tem muitas histórias sobre esse EP aqui, né? Primeiro que ele é uma gravação ao vivo, tô pondo ao vivo aqui entre aspas, porque tem algumas histórias referentes, né? Algumas pessoas dizem que na verdade assim, que ele foi gravado em um estúdio e não em um palco de show, isso é fato, ok? Foi gravado ao vivo no estúdio. Há algumas pessoas que dizem que a plateia eram composta por amigos e fãs, muito fãs e amigos dos caras do Slayer na época, né? Então diz que ali tinham cerca de 50 pessoas no estúdio e que acompanhavam o show e agitando e tal. Outras pessoas já dizem que não havia ninguém no estúdio e que a parte do público que se escuta aqui no EP foi colocada depois. Foi colocado depois, assim, no arranjo no estúdio. Mas eu acredito, aí é um achismo, é uma coisa minha mesmo, que realmente havia algumas pessoas no estúdio agitando junto com a banda ali, e o que é muito legal, cara, porque você percebe que é um local pequeno, não é igual um show ao vivo, uma gravação de show ao vivo, em que o estádio, né, que você escuta o barulho da galera, mas é uníssimo, né? É tipo no estádio de futebol. Aqui, como era um local pequenininho, você vê que as pessoas gritando durante as músicas, dá para ouvir as pessoas falando, gritando o nome do Slayer, então é realmente sensacional. E o que eu gosto muito de destacar aqui, que eu sempre dou muita risada quando escuto, é no final da música Die by the Sword, no início da música Die by the Sword, que é a segunda música desse álbum, né? O Tom Araya, sempre com o seu humor, né, ácido, né? Ele fala assim, num português bem livre, assim, né? Ele fala assim que dizem que a caneta pesa mais do que a espada, então foda-se a espada. Opa, não é assim, ele fala, dizem que a caneta pesa mais do que a espada, então foda-se a caneta, você virá morrer pela espada. É o que ele anuncia um pouquinho antes aí da música Die by the Sword. E na sequência também, continuando com o seu humor clássico, a terceira faixa, que é Capture of Sin, que é uma faixa do Halt in the Capel, né? Ele também fala, essa música aqui é para aqueles pirralhos que abrem as pernas durante a noite. Coisas, né, referente às letras aí que o Slayer fez essas duas canções. Então tá aí, o Live Undead, Slayer, terceiro lançamento, também um dos meus EPs preferidos. E outra curiosidade bem legal, eu acho a produção desse álbum aqui melhor ainda que a do Show No Mercy. É melhor do que se você ouvir a produção desse disco aqui, desse EPzinho aqui, e colocar o Show No Mercy, esse aqui tá melhor produzido. E olha aí, outra curiosidade, eu já vi gente falar que prefere, por exemplo, esse álbum aqui abre com a música Black Magic, né, que é um dos grandes clássicos do Slayer, e um dos carros fortes do Show No Mercy, né, do álbum Show No Mercy. E tem gente que fala que prefere a versão do Show No Mercy de Black Magic que está nesse álbum do que a versão original, né, gravada em estúdio que está no primeiro álbum do Slayer, né? Então já vi muitas pessoas falando isso. Referente à produção, talvez a gente até consiga entender que a produção desse álbum esteja um pouco melhor do que o Show No Mercy. O Show No Mercy, como é sabido, né? Os caras, quando lançaram, eles não tinham dinheiro para lançar, a gravadora também não tinha dinheiro para lançar o disco. Então o Tom Araya, né, vocalista aqui, que ele trabalhava na área da saúde, eu não me lembro, mas ele era tipo fisioterapeuta, alguma coisa assim. Ele tinha uma grana guardada, ele usou essa grana e o pai do Kerry King também financiou. Então ficou metade do Tom Araya, metade do pai do Kerry King, que financiaram o Show No Mercy. Esse álbum aí, depois o Slayer, né, do Show No Mercy, já ficou muito conhecido, lançaram o Halt in the Capel também, que ajudou a fortalecer o nome da banda.
Então, quando eles foram lançar esse álbum aqui, o Live Undead, esse EPzinho, já tiveram uma grana melhor, um apoio da gravadora melhor, então talvez isso aí faça jus à qualidade do áudio desse EP ser melhor do que o Show No Mercy. Beleza, galera? Vamos dar continuidade então. O quarto álbum, o quinto, né? O quinto EPzinho que eu quero mostrar para você é de uma banda clássica, uma banda que dispensa apresentações, mas que lançou um EP ali no comecinho de 1981, que é o Iron Maiden. Deixa eu tirar aqui do plástico também. Lançou esse maravilhoso Made in Japan, né? Esse aqui é uma versão nacional desse vinil maravilhoso do Maiden. Esse aqui é um EPzinho de 5 músicas, tá aqui, maravilhoso. Vamos deixar aqui para que você... Não sei se tá dando para ver aí legal. Esse álbum foi lançado no dia... Aqui ele diz a data aqui. No dia 23 de maio de 1981, na turnê do Maiden pelo Japão. É muito legal porque é ainda a formação com o Paul Di'Anno e a turnê do Killers, né? Que era o segundo álbum da banda, que a banda está promovendo. E o Japão, que foi um país que abraçou, um dos primeiros países fora da Inglaterra, né? Que abraçou o Iron Maiden mesmo e levou a banda para fazer essa turnê lá na terra deles, né? Na Terra do Sol. E, porra, fantástico, sensacional, né? O nome aqui, Made in Japan, né? Fizeram meio que como é que eu vou dizer? O Deep Purple havia lançado na década de 60 o Made in Japan, né? Um álbum ao vivo no Japão. E o Maiden o Iron Maiden aqui meio que fez um trocadilho, é esse o nome, fez um trocadilho, né? Com o nome do álbum do Deep Purple com o do Maiden, mas usando somente o nome Maiden, sem o I, né? Já pegou o Maiden da Iron Maiden e emendou aqui com o Japão. Uma bela sacada da banda. Então tá aqui, esse aqui também é dos meus EPzinhos preferidos, esse aqui é uma versão nacional. Esse álbum aqui no Brasil saiu com 5 faixas, já no Canadá também saiu com 5 faixas, em alguns lugares do mundo. Já em outros, como nos Estados Unidos, por exemplo, saiu com 4 faixas somente, esse EP. O What Child não tinha na versão americana, por exemplo. E em alguns outros países, como aqui no Brasil, foi incluído nesse álbum, então somos privilegiados, né? Porém, vale salientar o que esse álbum aqui foi um álbum, é interessante pensar que alguns meses depois do lançamento desse disco, o Paul Di'Anno ia ser dispensado, chutado aí pela banda, né? O Di'Anno que estava muito envolvido aí com drogas e alcoolismo e causando problemas, então a banda poucos meses depois do lançamento desse Made in Japan, acabou aí dispensando o Paul Di'Anno e depois trazendo o Bruce Dickinson, e a história seguiu, né? Mas vale salientar que talvez seja até por isso que esse disco saiu somente numa versãozinha de EP, não num full length completo, de um show completo do Iron Maiden, que era de se esperar, né? Talvez já pensando na dispensa do Paul Di'Anno da banda. E outra curiosidade que a gente tem que destacar é que essa capa, a versão original da capa, trazia o Ed, né, segurando a cabeça do Paul Di'Anno. Essa seria a versão original. Inclusive, essa versão saiu na Venezuela, né, foi lançado na Venezuela. E o empresário do Iron Maiden, quando soube da intenção da banda de dispensar o Paul Di'Anno, eles cortaram essa capa, pararam de produzir o disco com essa capa e lançaram essa capa aqui, justamente pensando no que poderia causar, né, ao Paul Di'Anno, né, aquela imagem na capa, como assim, nós dispensamos você e cortamos sua cabeça e vamos lançar assim o álbum, né? Então talvez para amenizar algumas arestas que teriam aí entre o antigo vocalista e a banda, eles trocaram a capa. Porém,
essa capa chegou a ser lançada na Venezuela e você consegue ver essa capa aí na internet, que é bem curioso. E uma coisa curiosa que eu queria mostrar sobre esse álbum, deixa eu ver se eu separei aqui, não lembro se eu peguei. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Puxa, eu não peguei. Mas eu tenho uma versão desse álbum, que é uma versão do show completo em CD. E é muito legal. E esse CD com a versão do show completo tem 17 músicas. Puta, eu ia pegar aqui para vocês verem e eu acabei esquecendo. Mas foi o fã-clube do Iron Maiden no Japão, na época dessa turnê, gravou o show. Não é exatamente esse show que está aqui. Esse show aqui foi gravado em Nagoya, na cidade de Nagoya, no dia 23 de maio de 1981, como eu disse. O show completo foi no dia seguinte, no dia 24 de maio, em Tóquio, ok? Então, o fã-clube do Iron Maiden gravou esse show e acabou presenteando os membros do fã-clube da época lá do Japão com a versão completa em fita cassete, com uma qualidade excepcional de áudio. E depois esse show foi pirateado e tem em versão CD, com as 17 músicas assim, completos, um CD que nem parece que é bootleg, com uma qualidade fenomenal de áudio, o encarte bem completo, bem grosso, muitas fotos. Inclusive, quando eu comprei uns anos atrás, eu paguei R$13 no CD. Então, assim, e é muito foda, porque se você quer ter uma versão ao vivo com o Diano, né, você tem que pegar esse CD que eu tô falando, que é o Made in Japan, na versão completa, tá? Tenha o EPzinho, porque é clássico, mas tenha também a versão completa do show no dia seguinte a esse, em Tóquio. E assim, você vê que o Diano tava... Cara, apesar de todos os problemas dele com droga, com tudo, a voz do cara tava fudida, cara. Fudido, os gritos fudidos, assim... Caralho, cara, é aquele Iron Maiden de início de carreira mesmo, sabe, com fogo nos olhos, a banda sem ser mainstream, né? Meu, puta, cara, meu, pega os dois, tá? Pega o EPzinho, esse EP nunca saiu em CD, a não ser em algumas versões do Killer, saiu como bônus, mas sozinho, o EP em CD não saiu, ele só saiu em vinil mesmo, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Então eu falei do Iron Maiden, é o quinto. O sexto que eu queria mostrar para vocês, sexto EPzinho, é dessa banda americana aqui, o Impaler. Ver se dá para ver aqui. Esse EP aqui é de lançado em 1985, é o primeiro EPzinho da banda, o primeiro lançamento e também o primeiro EP da banda, chamado Rise of the Mutants. E esse álbum tem uma memória muito afetiva para mim. Esse aqui não contém, esse CD não é só o Rise of the Mutants, como vocês podem ver, ele tem outros lançamentos da banda, mas tem o Rise of the Mutants, né, que é o EP, e que para mim é um dos melhores EP de todos os tempos. Essa banda que faz um heavy speed metal bem pesado, bem agressivo, eu diria até que um metal punk, assim, bem sujo mesmo, né, bem fudido, com guitarras implacáveis, assim, apesar da gravação não estar muito legal, mas as guitarras são muito legais, os riffs muito foda, a banda toca numa velocidade mediana, não é nem muito rápido, nem muito lento, às vezes um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais lento, eu diria que meio como Exciter, assim, fica mais ou menos, né, para você ter uma referência de como os caras tocam. E esse aqui é um dos EPs, uma das primeiras fitas cassetes que eu tive lá nos anos 80, em 1984, mais ou menos 85, um cara gravou para mim esse EPzinho aqui do Impaler, Rise of the Mutants, e foi uma das bandas que ficou na minha mente assim para sempre e se tornou um dos meus EPs preferidos também, beleza? Então vamos continuar aqui. O próximo que eu quero mostrar, ai minha perna, é outra banda americana. Esse aqui é o Glacier, sensacional, banda americana, EPzinho lançado em 1985, mais precisamente no dia 1º de junho de 1985,
ok? É mais uma, o Glacier é mais, tira aqui do saquinho, é mais uma daquelas bandas que foi engolida pelo thrash metal na época, né? O Glacier que faz um heavy metal tradicional de muitíssimo bom gosto, mas quando eu digo muito bom gosto, é muito bom gosto mesmo. Se você não conhece a banda, recomendo começar a escutar pela segunda música desse álbum, que se chama Vendetta. Cara, não tem como não gostar desse som, cara. Não tem como não gostar desse som. Musicalidade acima da média, um refrão que cola na mente igual chiclete. Fudidíssimo. Então tá aqui o Glacier. Deixa eu mostrar aqui para vocês o encarte. Esse CD aqui é gringo. Esse CD é gringo. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o nome da gravadora. Acho que não lembro se é a da Invictus Records. Não. Saiu pela Cult Metal Classics. Tá aqui. Cult Metal Classics. Então tá aqui o Glacier, EPzinho aí, vamos ver quantas faixas aqui. Esse aqui tem 6 faixas, mas originalmente ele saiu com 5, né, no vinil, e saiu a 6ª faixa como bônus aqui do CD, tá? Então olha só, o encarte é bem caprichado, bem grosso, né? Com letras, com história da banda, com muitas fotos, com curiosidades também. Muito legal, aqui passar rapidinho para que vocês vejam. Esse álbum aqui eu comprei na Classic Metal aqui do litoral paulista aqui de Ilhabela, né, do Denis. Eu peguei com ele esse CD na época. Tá aqui a fotinho do Glacier. Então aqui minha recomendação para quem gosta de heavy metal muito bem feito. Deixa eu deixar aqui a capinha assim, ó. Principalmente para fãs de bandas como Homem, Hair Apparent, Liger Lord, Shock Paris, Attacker, sabe, esses metal, dá para ver aqui assim, né? Metal nesse estilo, Griffin. Então são para fãs nesse estilo de banda. Esse se tornou um dos EPs preferidos para mim pela qualidade musical dos caras, pela qualidade de som. Realmente sensacional. É o único lançamento da banda, viu, galera? Em 1985 a banda não lançou mais nada depois disso aqui. No início dos anos 90, com a entrada do grunge, né, os caras, as gravadoras perderam interesse por esse estilo de música, mas felizmente deixaram somente esse lançamento aqui, né? Você pode ver até o visual aqui, lembra bastante o Iron Maiden também, né? Uma das referências também pode ser dada aí o Iron Maiden, tá? Então, peguem esses CDs aqui, esse CD aqui, todos vocês aí, headbangers, fãs do metal tradicional, do tradicional heavy metal, mas um puta heavy metal bem feito. E só salientando aqui que o guitarrista da banda e um dos fundadores, o primeiro aqui, o Sam, morreu recentemente, meio recentemente, né? Foi em 2016, quando a banda planejava um lançamento novo aí pro mercado, ameaçava uma volta, né? Aí o guitarrista aí e um dos fundadores acabou por falecer e o projeto foi engavetado. Eu não sei se depois eles retomaram, se lançaram alguma coisa ou não, eu não soube mais. Vamos lá para mais um então, mais um EPzinho que eu quero mostrar para vocês. Outra banda americana, esse aqui é o Lideruf. Esse aqui é outro EP que eu gosto pra caramba, outro que tem uma memória efetiva da minha adolescência. Foi um dos primeiros álbuns que eu escutei na época, né, junto com Kiss, com Saxon e CDC, todas aquelas bandas da época. O Lideruf, nós tivemos a sorte de, na época, eu não sei qual selo aqui, a Young RGE lançou no Brasil o Lideruf, lançou esse EPzinho aqui do Lideruf, né, que é uma banda norte-americana, como eu estou dizendo aqui para vocês, não sei se dá para ver aqui, acho que dá sim, né? Esse álbum aqui é de 1984, o lançamento de estreia, o EPzinho de estreia da banda, simplesmente fantástico, poderoso, heavy metal tradicional, o vocalista muito diferenciado, com um agudo, sabe aqueles agudos que você fecha? Aliás, é uma coisa interessante isso, né? Às vezes eu pergunto, qual a diferença do rock pro heavy metal, né? O rock você tá ali curtindo, sei lá, você tá ouvindo uma banda ali, Pink Floyd, sei lá, que as pessoas gostam. O metal, a diferença
é quando você cerra o punho para cantar junto com o vocalista, né? Com aqueles agudos. E aqui a música que abre esse play, que se chama Spider, cara, não tem como. A hora que ele grita Spider, você fecha os punhos, né? E porra, grita junto porque é muito fudido. Spider! Caralho, é fudido, cara. Então, tá aqui mais uma recomendação. Não é nem recomendação, mais um dos meus EPzinhos favoritos, Liederulf, primeiro EP de 1984. Depois esse álbum, depois eles lançaram um álbum, acho que acredito já em 1985, que é a mesma capa do EP, porém já chega a ser um full length, né? Com mais músicas e tudo mais, e eu tenho esse álbum também em CD, né? Que é esse lançamento aqui, que é o EP e mais algumas músicas aí juntos que se tornou um full length. Beleza? Vamos correr. Cara, esse vídeo tá grande, eu não tô vendo quanto tempo, mas tá grande. O próximo que eu quero mostrar para você é o Death Strike. Tá aqui, mas esse aqui é uma demo tape, ok? Demo tape de 1985, foi lançado em janeiro de 85. Death Strike, que é uma das bandas pioneiras do death metal, né? Junto com o Possessed, junto com o Hellhammer, com o Celtic Frost, com o Mantas, né? Com o Bulldozer lá da Itália, enfim, enfim, outras bandas mais aí. O Death Strike é aquela banda que começou esse movimento de tocar mais agressivo, né? Mais agressivo ainda do que o thrash metal, né? Já com vocais mais poderosos, né? Mais guturais, assim, né? Esse álbum aqui, então, deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem, foi lançado em janeiro de 85, esse EPzinho. Esse aqui, originalmente ele saiu com 4 músicas, depois foi acrescentado algumas músicas a mais para ser um full length, tá? Mas originalmente ele saiu com 4 sons e foi esse EP que eu tinha em fita cassete, que eu peguei em 1987, na época, né, com a galera lá de Cerquilho que passou para mim, e eu fiquei de cara, assim. E vale salientar aqui, né, o baixista e vocalista é o Paul Speckman, que depois veio a formar o Massacre, né, a banda já ficou, o Paul Speckman ficou mais conhecido com o Massacre, mas antes aqui os primórdios dele era com o Death Strike. Então, referências aqui, Possessed, Hellhammer, Celtic Frost, Mantas, né, essas bandas mais de death metal, né, e até com a sujeira do punk, como Discharge também, muita influência de Discharge aqui, né, GBH, né, o GBH, The Exploited, enfim, é um metal bem porrada, mas assim, muito bem feito, e se tornou um dos meus EPs favoritos de todos os tempos também. E galera, para encerrar aqui o nosso papo, o último que eu separei é um Medieval Steel, banda norte-americana também, né? Banda de Memphis, no Tennessee. Esse álbum aqui foi lançado em 1984. Na verdade, assim, o primeiro lançamento deles é o EP, que chama somente Medieval Steel, tá? Só que esse EP só saiu em vinil. E, cara, se você ouvir o preço que a galera tá pondo para vender esse vinil, chega a ser horrível. Tem gente pedindo 3 mil reais no vinil. Eu já vi pessoas pedindo 7 mil reais no vinil do EP do Medieval Steel. É um EP com a capa toda vermelha, só com o logo da banda aqui, né? Enfim, eu não tenho cacife para isso, né? Então eu acabei comprando esse CD importado, que é o The Dangerous Tapes, que tem o EPzinho na íntegra aqui e mais algumas músicas, né? Então, e a capa saiu um pouco diferente da original. Mas se vocês não conhecem o Medieval Steel, banda norte-americana de heavy metal tradicional, ok? Simplesmente fantástico. A música Medieval Steel, a música, né, que fecha esse CD aqui, vou deixar aqui embaixo para vocês, ó. A música que fecha o CD é uma das músicas mais cativantes da história do heavy metal. Eu posso falar isso para vocês sem chance de estar errado. Se você não ouviu ainda, se você não conhece, eu peço que você escute e depois me diga o que você achou. Um dos vocalistas mais fodas da história do metal. E quando ele brada aquilo que a gente estava falando ali do Liederulf, né? Aquela coisa do cerrar o punho
para cantar junto com o vocalista. Quando ele grita o refrão, Medieval Steel, não tem como você não se emocionar. Então, eu deixo essa recomendação para vocês, escutem essa banda, escutem, e já comecem pela música Medieval Steel, né, que dá o nome à banda, cara, e depois deixa o comentário aqui se você não conhecia, o que você achou. Galera, é isso. Ah, e uma coisa aqui, sobre o Medieval Steel, eles recentemente, alguns anos atrás, eles viram que a banda já não está mais nativa, né, há muito tempo, mas recentemente, alguns anos atrás, eles tocaram no Keep It True Festival, né, na Alemanha, reuniram, fizeram a formação para tocar nesse festival, e tem no YouTube, se vocês verem os fãs, a emoção dos fãs nessa música Medieval Steel, nesse show, no Keep It True, cara, se você não se emocionar é porque você não tem sangue nas suas veias. Me desculpa, ou seu sangue é gélido. Não tem como se emocionar. Uma das melhores apresentações de uma música no Keep It True de todos os tempos é do Medieval Steel cantando a faixa Medieval Steel lá. Galera, beleza? É isso então. Falei pra caramba, fico cansado pra caralho. Falei pra caralho, não é pra ter falado tanto assim. Mas ficou aí então as dicas dos meus EPs e demos tapes. Aqui não apareceu single, apareceu demo tape e EP dos meus preferidos. E nos próximos eu vou fazendo de novo. No próximo vídeo eu vou colocar as minhas novidades que eu peguei. E depois eu dou continuação aqui nos EPs, singles e demo tapes, que eu acho que para esse tipo aí, né, de vídeo, de EPs, vai mais uns 2 ainda, pelo que eu vi aí. E daqui eu peguei, eu tô comprando, peguei mais alguns que eu vou colocar aí também, que eu não tinha, que eu acabei adquirindo, que eu vou colocar aí, pra gente mostrar aqui para vocês. Beleza? Lembrando que tudo que eu pus aqui, inclusive o Medieval Steel no Keep It True, eu vou deixar aqui embaixo, não é, nos comentários, na descrição, eu vou deixar o link com todos os discos que eu mostrei aqui, né, com todos os álbuns que eu mostrei aqui, e vou deixar também o Keep It True com a apresentação do Medieval Steel nesse show para que vocês vejam. Vejam, depois comentem comigo, beleza? Galera, muito obrigado, bom domingo a todos, um banger abraço para todo mundo aí, mantenham-se saudáveis, e a gente vai se falando. See you in hell, my friend.